Vocês vão rever agora uma live que vamos falar sobre organização financeira. Eu e Maico Libório, coach financeiro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e tome anotações. Espero que vocês gostem do conteúdo. Só esperar o Maico entrar aqui. Boa noite, Gilson. Vamos hoje falar sobre organização financeira. Você que está entrando agora, compartilha esse link, compartilha a live, para que muitas pessoas que queiram saber como organizar financeiramente as suas finanças, ela pegar essas dicas. Vou chamar agora o Michael. Ó, o Michael aqui. Boa Fala, noite. doutor Michael. Tudo bom? Boa noite. Tranquilidade? Graças a Deus, tudo certo. Tá E escutando por aí, bem? como é que tá? Tô Tá ouvindo bem, bem, graças tô a ouvindo Deus. bem. Beleza. Maravilha. Só esperar o pessoal entrar aqui para a gente começar o nosso Tem um conteúdo. pessoal aí, né? Sei, Leninha, sei que eu tô Vélez, com, Gilson, né? sei que eu tô com Sejam um post de bem-vindos, né? conteúdo aqui com você, cara, fera na finanças. Que nada. Nós fizemos, né, a formação. Então, assim, essa Uhum. formação em finanças, coach financeiro, né? O coach financeiro, ele enriquece, né, e liberta, né, muita gente aí, É, principalmente no mundo das finanças, mas não só no mundo das finanças. A gente sabe que o coach, ele é algo que ele faz a gente produzir mais, né, independente de onde a gente esteja atuando, seja na finança, seja em finanças, ou seja em qualquer outra área, a gente consegue produzir, a gente consegue sair de um ponto qualquer em que a gente esteja ali, talvez às vezes insatisfeito, para ir para um local onde a gente consiga alcançar um objetivo, né? E no mundo das finanças é a mesma coisa, né? A gente sabe que para ter uma vida financeira saudável, né, a gente precisa mudar muita coisa e principalmente se organizar financeiramente, que é é o principal tema hoje daqui da live. Olha aí, isso. organização financeira, né? Isso aí só estou digitando, vou fixar esse comentário aqui. Assim, você que Estou digitou isso aí, né? é, Deixa eu ajeitar isso porque aqui. eu tô no Instagram do grupo, né, da igreja. Toda quinta-feira tem Maravilha. tem uma live, né? A cada 15 dias tem uma live falando sobre um determinado assunto. Perfeito, perfeito. Ô, Mike, eu acho que E tá dando um eco aí. Tá dando... tá dando eco? Provavelmente é um fone aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui no som. Ah, Ver se dá uma melhorada agora aí. agora melhorou. Melhorou? Não, É que é que eu esse fone aqui falo, é então, alto. eu tô falando, tá dando retorno, como eu estivesse me escutando aí, entendeu? Mas ainda tá assim? Vou afastar um Não, acho que pouco aqui melhorou. o microfone. Vou colocar do lado aqui para ver se dá uma melhorada. Tá, acho que Maravilha. melhorou. Então toda semana você já tá fazendo essa live, né? O pessoal já te conhece, não é? É, na E... verdade, é eu e um rapaz que a gente começa. Ele falou semana passada sobre segurança pública, outro falou Ah, sobre entendi. o aniversário da cidade, e cada dia, cada quinta-feira tem um tema, né? E isso é bem interessante, né? Porque os temas são os temas relevantes, né? Segurança e Uhum. aniversário aí. Isso é algo que as pessoas precisam, né? Inclusive para poder estar se organizando, não só financeiramente, Isso. mas tendo ali uma organização para poder fazer as coisas. E então, toda semana você está acostumado aqui. Eu queria até primeiro aqui, antes de começar nessa live, a gente bater esse papo, agradecer, né? Agradecer esse convite, porque é uma honra estar aqui com você, estar aqui podendo compartilhar informações, né? Compartilhar o que a gente faz, né?
E nosso propósito, né? Que o nosso propósito realmente é passar a informação, é ajudar as pessoas de forma saudável, né? E a gente sabe que finanças faz parte daquela roda do equilíbrio da vida e do modelo de saúde em si, né? A saúde biopsicossocial, que faz parte da saúde biológica, a saúde psicológica, né, mental, e a saúde financeira, socioeconômica. Isso. Estou aqui compartilhando com o pessoal. Pessoal, quem tiver aí na live, compartilha no aviãozinho para que essa live possa chegar em outras pessoas, que nós sabemos, né, que 80 a 90% das pessoas hoje estão endividadas, né? Essa pandemia pegou muita Exatamente. gente de surpresa que não estava se organizando financeiramente, né? Então compartilha, clica Exatamente, exatamente. no coraçãozinho aí e vamos para o conteúdo. Primeiro, Michael, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse aí para a audiência quem é o Michael Libório. Perfeito, maravilha. Na verdade, assim, você já me conhece, né? A gente fez uma formação juntos, mas antes disso, né, por que eu busquei essa formação em coaching financeiro? Eu via muita gente, né? Às vezes estressada e muito deprimida. Tinha gente que vivia trabalhando, acordando para trabalhar e ficava naquele trabalho fixo, buscando ali uma estabilidade, buscando um salário. E, de repente, quando eu recebia o salário, não sabia muito o que fazer com o salário, né? E o que elas faziam? Como não tinha uma organização, né, que a gente vai conversar sobre isso, a importância da Isso. organização, acabavam gastando, né, esse dinheiro, gastando o dinheiro todo e chegava no final do mês, não sobrava nada. Não sobrava nada, porque elas consumiam muito, né? E o consumo desenfreado fazia com que elas gastassem todo aquele salário delas. Aí, como se não bastasse, eu via muita gente começar a pegar empréstimo. As pessoas acabava o salário ali, mas queria dar um alimento, queria dar uma comida, uma qualidade de vida para a família, para os filhos e muitos colegas e amigos, né? Inclusive faziam isso também. E aí acabavam pegando empréstimos, criavam dívidas e tinham que trabalhar mais. Trabalhar mais. E quando a gente fala isso, né, Acho é que deu uma interessante porque travada assim, agora. minha formação, Michael, falando sobre... Oi, Michael. tá me ouvindo? Oi, tô Agora ouvindo. deu uma travadinha aí. Travou aqui? É possível seja a Melhorou. internet. Pode falar. Então, então quem não me conhece, eu formei meio, né? Eu sempre tive essa vontade, esse propósito de ajudar as pessoas. E eu buscava alguma maneira de ajudar. Eu me lembro que durante a adolescência eu tinha um canal na internet onde reuníamos pessoas. Era um canal no Mirk, chamado Cops, era um canal. O Mirk era um programa de bate-papo instantâneo. Não sei se você conhece o Mirk, já ouviu falar no Mirk? O Não sei se Mirk, você chegou a usar Mirk. Era um programa tipo o Messenger, aquele Windows Live Messenger. E a gente assim, reunia, sim. entrava um bate-papo, né, canais de bate-papo, a gente reunia as pessoas porque Tinha a o gente Scooby também, né? percebeu, sim, e desde cedo a gente viu que isso realmente melhorava a vida e a qualidade de vida das pessoas, os encontros, né? Isso criava uma certa motivação, a gente acabava socializando, uma era em que, nesses tempos modernos, a gente tem uma dessocialização, a internet afastou muita gente, ajudou muita gente, mas também afastou as pessoas, ajudou tanto na organização da vida, em todos os aspectos, mas quem não soube aproveitar essa era acabou se afastando um pouco. Então a gente procurava reunir as pessoas para poder criar um encontro, um entretenimento, né? Olha aí, o João Paulo Nascimento, seja bem-vindo. Júnior, a gente aqui vai falar sobre organização financeira, né? E nesse momento, Júnior. viu, Pablo, eu comecei a perceber que queria ajudar as Ô, Michael. pessoas. São algumas pessoas que pode falar. Tô ouvindo. Oi, Michael.
A tua internet tá Tá travando um boa? pouquinho. Tá cortando toda vez que tá falando. Deu uma travada. Repete aí. Repete de novo o que tava falando, que deu uma travadinha. Não, eu falei que foi nesse momento em que eu percebi que de ajudar as pessoas, né? Algumas pessoas tinham hábitos que eu considerava ruins. Eu sempre gostei de fazer exercício e, e evitar hábitos ruins, né? Como cigarro, álcool. Na adolescência, eu percebi que era difícil fazer isso, né? E, então, quando eu passei no vestibular e comecei a cursar medicina, até dentro da própria faculdade, eu via muita gente que ficava estressada, ficava nervosa, saía e bebia, e às vezes eu via, até enxergava aquilo como uma fuga, né, do estresse. Às vezes a Uhum. pessoa sem dinheiro, apertada, e buscava criar ali uns hábitos ruins, né? E então, quando eu formei, eu percebi que o caminho da educação financeira seria um caminho ideal para você conseguir uma liberdade, uma tranquilidade financeira, né? E isso automaticamente impacta na saúde como um todo, porque você não fica dependendo do trabalho para poder ganhar dinheiro, para poder pagar as contas. E a gente via que a média do salário, né, de meus amigos, meus colegas, era uma média boa. Então, por que eles tinham dívidas, né? Tinham bastante dívidas, ficavam sem dinheiro, tinham que trabalhar mais. Às vezes eu chamava, poxa, vamos fazer uma viagem, vamos sair, vamos fazer aproveitar, fazer algum evento. E eles, não, eu tenho que trabalhar, tenho que dar plantão. Então, a gente percebe que essa relação com o dinheiro é algo que está em todas as áreas econômicas, todas as profissões. Isso independe do quanto você ganha. Eu comecei a perceber que está muito mais ligado ao quanto você gasta. E aí que entra, né, muito bem a importância da educação financeira e da organização financeira, que é exatamente você saber o quanto você está gastando. E isso não vai depender do quanto você ganha, exatamente. Você pode até gastar mais do que você ganha. Se você não souber para onde está indo o dinheiro, onde você está gastando, você não sabe quanto ganha e às vezes gasta mais do que ganha, independente de você gastar. Se você ganha ali R$ 1.000 no mês e você consome muito, você pode gastar 1.000, 1.500, 2.000, você vai comprar uma televisão, R$ 3.000, e aí você vai dividindo aquela televisão em 10 vezes, aí você quer comprar outra coisa, você divide de novo, acaba no final do mês que você gastou 1.300, né? Tem 2.000 de dívidas, mesmo que parceladas, você tem 2.000 de dívidas e seu salário é R$ 1.000. Então, fui percebendo essa importância. Eu vi que as pessoas ganhavam bem, às vezes a média ali de um salário, ganhando mais de R$ 10.000 e gastando muito. Ficava no final do mês, estava devendo 20. Eu tenho 20 mil de dívidas. Pegava o cartão de crédito, a pessoa tinha R$ 20.000 de dívidas para pagar no ano, né? E não, tem alguma coisa errada, mas por quê? Então eu não sabia, né, fazer convencer, né, e explicar. E aí eu busquei me educar financeiramente, lógico, e aprender a passar isso para as pessoas. Então, o coaching financeiro, a formação de coaching que a gente fez, foi justamente nesse sentido, de poder ajudar as pessoas a se organizarem, a conseguirem alcançar uma liberdade financeira, a conseguirem alcançar uma tranquilidade, uma independência, uma segurança, né? Isso é muito importante hoje em dia. A gente sabe que o INSS, né? Se você depender do INSS, você ou você vai passar fome ou você vai viver endividado e trabalhando, né? Vai ter que Ô, trabalhar. Raimundo, sabe qual é o que significa INSS? O quê? Isso nunca será suficiente. Isso nunca Nunca será. E será realmente, suficiente. né? Isso nunca será suficiente. Você está falando um negócio muito importante aqui, né? Independente do salário que você recebe, você tem que fazer com que. Porque, na verdade, a educação financeira todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. Né? E por que ninguém Sim, faz? E por que ninguém faz esse exatamente. negócio? Por que ninguém pega o salário dela e só gasta o que precisa?
É porque existe muitas Perfeito. facilidades com o quê? Com cartão de crédito, com alguns créditos a mais, algum tipo de financiamento, né? Isso vai através do pensamento da pessoa. Porque muitas vezes a dívida é até emocional. A dívida é Muito. até emocional. Por exemplo, eu estava fazendo uma consultoria uma mentoria com um casal que entrava na casa R$ 8.000. Dos R$ 8.000, ela ainda devia todo mês R$ 4.000. Como é que a conta fecha? Olha só. Não Como é que a fecha, conta 12 fecha? mil, né? Gasta os 8 e ainda tem mais 4 de dívida. Mas com a dívida, aí tem que pedir toda vez emprestado para fechar a conta, né? Aí quando você Exatamente. vai conhecendo que por que ela está devendo, por que ela deveu, por que está tendo tanta dívida, aí você descobre que ela pegou empréstimo para fazer o financiamento e paga o empréstimo, assim, ela pegou um empréstimo de um banco para dar entrada no carro e ainda paga o financiamento do carro e o financiamento do banco. Olha Vê só, que loucura. isso é algo comum, né? Isso é algo comum. Porque se fosse algo que a gente, uma pessoa ou outra faz isso, mas não, a gente vê isso no dia a dia. É. Aí, Enfim. e então, pessoal, a E gente vai começar agora no conteúdo. A gente só fez uma introdução, né? Estou aqui com o meu amigo Michael assim, Libório. Senta o dedo no coração aí, aperta o coraçãozinho, compartilha para muita gente, né? E vamos que se bora. Michael, hoje a gente vai maravilha, falar sobre maravilha. organização financeira. Hoje a gente vai falar sobre organização financeira. Como que a gente pode se organizar financeiramente? Com certeza, né? E tudo isso que a gente tem falado agora já tem muito a ver com a organização financeira, né? Porque você saber como usar o dinheiro emocionalmente, tem tudo a ver com o emocional, como você disse. E para você organizar o dinheiro, uma das técnicas, né, ferramentas que eu costumo sempre usar e que dá certo e que a gente vê na prática, normalmente as pessoas que têm uma boa organização financeira, elas dão nome a cada item de consumo. Ou seja, antes da gente dizer o que é o item de consumo, né, existe uma nomenclatura fácil, que é dividir entre ativos e passivos. Os ativos seriam todo aquele dinheiro que entra na sua conta, que você recebe, que você ganha. Tudo que seja ativo. E passivo, né, são todos os gastos, todas as suas despesas. Como você falou aí, né, você pegar um empréstimo aí no banco para poder pagar um carro, você está pegando um passivo para pagar outro passivo. Ou seja, você está adquirindo uma dívida, né, isso, adquirindo um financiamento que é um passivo, é algo que está tirando dinheiro do seu bolso para poder pagar um outro passivo, que é um carro, que também tira dinheiro do bolso, a não ser que você use o carro para com fins aí, profissionais, né, como o Uber, como o 99, que aí ele se torna um ativo, né, ele começa a colocar dinheiro no seu bolso. Então, quando você começa a dar nome para esses ativos e para esses passivos, você passa a ter uma noção melhor de como está sendo organizada a sua finança, para onde está indo aquele dinheiro, de onde ele vem. Né? Então, por exemplo, você tem uma conta para pagar, uma conta de luz. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a operadora que é a Light. Então, você dá um nome, Light, né? Luz. Essa é uma conta que você vai colocar lá na sua planilha, no seu documento que você vai organizar suas finanças, né? E vai anotar o quanto você pagou na conta de luz. Pagou R$ 100, R$ 150, R$ 200, anotou, R$ 200. Se você recebe um dinheiro, você recebe um salário fixo, você já sabe quanto que vai colocar ali por mês, quanto que você está tendo de receita, de ativo, né? Se você não investe e você só tem ali o salário do mês, né, a renda principal, você vai anotá-la. Né? Eu vi que você comentou, Pablo, a gente vai conversar também sobre renda extra, né? Isso é Isso. importante, porque antes da gente falar em organização financeira, a gente tem que saber de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, qual a origem do dinheiro, né? Então, de onde vem o dinheiro, qual o trabalho que você está tendo
para poder ganhar aquele dinheiro. Se aquele dinheiro vem do seu trabalho, se seu pai te deu, porque tem gente que faz qualquer negócio por dinheiro, né? Então, se o dinheiro ele não vier ali através de uma cadeia de valores que você deve seguir para poder receber esse dinheiro, você está correndo risco de vida, né? Porque se você vai para um lado, recebe um dinheiro que não é um dinheiro legal, esse dinheiro ele não vai ficar nas suas mãos. Esse dinheiro ele vai sumir. Quando você recebe um dinheiro rápido, uma herança, você ganhou num sorteio, teve a sorte aí, e esse dinheiro você não soube construir, você recebeu ele de uma forma fácil, digamos assim. É um caminho em que o dinheiro vai embora. A gente tem vários exemplos disso. A gente vê aí jogadores de futebol que às vezes começam, não ganhavam nada e ficam ricos de uma hora para outra porque ganham muito dinheiro. E quando param de jogar, perdem tudo. A gente tem vários casos, né? Porque eles não tiveram o quê? Organização financeira. Eles tiveram um dinheiro que foi originado de um local que eles não souberam construir e organizar. Não foi por uma organização. Não foi simplesmente por eles saberem onde estava indo o dinheiro deles, saberem onde eles estavam gastando. Não, eles estavam gastando em qualquer coisa, porque eles estavam ganhando um salário alto. Vários músicos, a gente vê que quando está no sucesso ganha muito dinheiro, mas não tem uma organização financeira, então gasta muito mais até do que ganha. E às vezes eles ganham muito, e depois eles ficam aí dependendo de até fazer, até de ajuda, né? Alguns músicos aí passam a morar de favor. Olha aí, o Gildo aí, o Hugo, o Rafael, aí, sejam bem-vindos. Então, é importante a gente saber de onde vem o dinheiro para a gente colocar na nossa organização. O dinheiro, ele tem basicamente 4 fontes de renda, né? Você pode receber o dinheiro através do seu emprego, que o emprego pode ser fixo, o emprego pode ser aquele emprego público, né, como servidor público, ou trabalhando para alguma empresa. Então, você recebe esse dinheiro de forma aí ativa, né? A segunda forma de receber dinheiro é quando você é autônomo, ou seja, você trabalha para você mesmo. Você pode sair na rua, trabalhar, você é advogado, trabalha ou médico, tem um consultório, dentista, coach, né? Você trabalha para você mesmo. Então, é a segunda forma de renda. Essas duas, tá? São formas ativas de você receber o dinheiro. Depende ali do seu tempo. E tem mais 2 formas. A terceira é a forma em que você tem algum negócio, uma empresa, né, um empreendimento, você é empreendedor e você começa ali com os lucros daquela empresa, né, e você acaba trabalhando com que a empresa gere lucros e você recebe os lucros e dividendos, né, uma parte ali da empresa. E o quarto, que é o que a gente gosta bastante também, né, é realmente você investir. Então, quando você investe, você está recebendo lucros dos seus investimentos. Você coloca um dinheiro em alguma empresa, em algum título de algum banco, alguma corretora, aquele título vai gerar juros e você vai receber dinheiro. É uma fonte de renda passiva. As 2 últimas que eu falei, que são investimentos e empreendedorismo, são passivas, né? Não dependem da sua hora. E as 2 primeiras, que seriam emprego aí e como autônomo, essas sim dependem da sua hora. Então, a gente tem pelo menos aí 4 tipos de fontes de renda onde o dinheiro se origina. E aí você tem que organizar, porque diante dessas fontes de renda, você tem que saber de onde vem aquela fonte. Mesmo que você tenha só uma, você tem que colocar no seu controle, na sua organização. Você tem que organizar. E às vezes o emprego, né, ele pode ser variável. Eu não tenho ali um salário fixo. Meu salário, cada mês é um salário diferente. Então você às vezes é autônomo. Você pode receber um mês 1.000, no outro mês 500, no outro mês 1.500. Então o que você deve fazer nesses casos? Para você ter uma média, você vai somar o ano todo quanto você recebeu, né? 500, 1.000, 1.500, 2.000, durante os 12 meses. Para você organizar, você vai somar cada mês e dividir por 12. Então você somou todos os meses no ano, o salário montante que você recebeu, e vai dividir por 12. E aí você vai ter uma média de quanto você ganha. Essa média é que você deve se basear. Porque se você não tiver essa organização, vamos supor que você ganhe R$1.000 esse mês. Aí você, vou comprar ali um
um computador, R$ 1.000. Aí você vai pagar, vai dividir aquele computador contando que você recebe R$ 1.000. No mês seguinte você recebe 500. Então, acaba já fugindo da sua organização ali financeira e você acaba entrando em dívida, né, se endividando. Então, você deve usar a sua média de salário, porque aí sim, se sua média é 700, você ganhou 1.000 no mês, você vai contar 700 para poder comprar aquele computador, comprar aquele celular, comprar o seu passivo, né, da entrada no financiamento. Porque no mês seguinte, pode ser que você ganhe 500, aí depois você vai ganhar 1.000 de novo, 1.500. Então, isso acaba criando uma organização. Olha aí. Jason, né? Jason Araújo. Preciso muito de organização financeira. Isso é muito importante, né? A organização, o que a gente está conversando aqui, a gente dá nome aos investimentos, dá nome aos gastos. Essa é uma das técnicas que eu considero mais importante. Uma técnica muito boa que você falou aí, Michael, que foi uma das que eu usei, né? Depois que a gente fez o LCF, o Life Coach Financeiro, foi aquela questão de dar nome ao dinheiro mesmo. A gente muitas vezes não sabe o que a gente ganha, até sabe quando a gente trabalha com salário fixo. Tá, eu recebo R$ 2.000, mas eu não sei para onde o meu dinheiro está indo. Aí quando chega na metade do mês, eu falo assim, caramba, o meu dinheiro foi para onde? Porque a gente não tem aquela organização financeira. E esse controle que você acabou de falar, de dar nome para o dinheiro. Se pega um envelopezinho, né? O que eu fiz? Peguei um envelope, quando não tinha envelope, tinha clipe. Aí pegava, esse dinheiro vai ser para conta de água, esse dinheiro vai para conta de luz, esse dinheiro vai ser para o aluguel, e eu vou dividir e vou dar nome ao meu dinheiro. E dando nome para o meu dinheiro, eu vou saber qual é os meus gastos, né? Perfeito. E aí depois eu aprendi o quê? A pegar parte do meu dinheiro, que a gente aprendeu lá, pegar uma parte do dinheiro e guardar. Para que eu guardar? Para a gente criar a nossa reserva de emergência. Né? Porque quando existem essas crises... Exatamente. Como existiu essa crise agora, se eu não tivesse a minha reserva de emergência para ter um foco das minhas finanças e não ter essa organização, eu hoje estava complicado. Né? Porque como muita gente, né, que não tem. Teve muita gente que não teve a sua reserva de emergência e hoje está quebrada. E hoje está louca da vida, com a mão na cabeça, caramba, não tenho dinheiro, né? Não tenho dinheiro. E a gente sabe que a crise, infelizmente, ela chega. A cada 10 anos existe uma crise. Se a gente for pegar na história passada, há 30 anos atrás, existe mais de 40 crises, né? E se a gente não se preocupar com a nossa reserva de emergência, o que é a reserva de emergência? Para falar para o pessoal aqui. A reserva de emergência é a gente pegar o quanto a gente gasta do mês e multiplicar por um ano. No mínimo um ano. Por exemplo, se eu gasto R$ 2.000 por mês, eu tenho que ter 24 mil de reserva de emergência. Quando acontecer qualquer problema emergencial, eu ir nessa reserva e suprir a minha necessidade. E quando a pessoa não tem essa reserva de emergência, ela vai para onde? Vai para os bancos, vai para o cartão de crédito, vai pegar ajuda a financiamento e vai pagar o quê? Juros, vai pagar juros para outra pessoa. E com essa reserva de emergência, ele vai se financiar. Né? Não, vou precisar pegar R$ 1.000. Depois resolvo o meu problema e depois eu tenho que colocar aqui esses R$ 1.000 lá. É isso? Exatamente. Mas para você criar uma reserva de emergência, né? Você falando de reserva aí, é importantíssimo, né? E isso está totalmente ligado à organização financeira. Porque se você não sabe o quanto você gasta, é impossível você criar uma reserva de emergência. Já que a reserva de emergência é algo baseado no quanto você gasta, no quanto você precisa para sobreviver, para viver, você precisa realmente ter uma organização das finanças, né? E sabe o que é mais interessante? Que eu vejo muitas pessoas, né? E eu vi isso ao longo do tempo, as pessoas, elas ganhavam dinheiro, né? E elas ficavam, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Como não tem dinheiro, né? Ela trabalhava, ganhava bem, e chegava no final do mês e não tinha dinheiro. Isso é um desaforo com o dinheiro, né? Porque pior do que você não ter dinheiro é você ter o dinheiro, gastar e nem saber para onde ele foi.
Isso é muito pior do que você não ter dinheiro. Porque você, tudo bem, quando você às vezes não tem dinheiro, você não ganhou ali, você acabou perdendo ali o emprego, teve alguma situação em sua vida, né, um divórcio, ou um desemprego, ou uma doença, e que você precisou e não tinha uma reserva de emergência, você não tinha como criar essa reserva, como pagar as contas, porque realmente não tinha dinheiro. Mas você tem o dinheiro, você ganha o dinheiro, recebe, trabalhou, recebeu dinheiro, e não sabe nem para onde foi o dinheiro, isso é um desaforo com o dinheiro, né? Então esse é um dos pontos aí, para a gente criar a nossa reserva de emergência, a gente precisa ter organização financeira. A gente precisa ter organização financeira. Travando. Oi, Michael. Estou ouvindo. Tá ajudando? Estou ouvindo. Aqui estou ouvindo bem. Deu uma travada aí. Um pouquinho, deu uma travada. Vocês estão ouvindo? O pessoal que está me ouvindo aí, está travando para vocês também? Só para eu saber se é minha conexão, se é a do Pablo. Mas se estiver ouvindo bem, só falar aí no comentário que a gente segue aqui. Tá. Pode falar. A organização. Então, esse ponto da organização, de criar um nome para cada um, é importante. Quando você faz isso, o que você deve fazer primeiro, antes de tudo, para você conseguir construir a sua reserva de emergência, né? Você deve criar uma conta com seu nome. Como assim? Criar a conta do eu. Ou seja, a conta Jason, a conta Gildo Cavalcante, a conta Pablo, a conta Maicon. Que conta seria essa? Essa é a conta que você vai pagar primeiro. Então, como é que você vai fazer isso? Você cria uma lista de prioridades. Para organizar as suas finanças, você deve saber o que é essencial para você, né? E o essencial é aquilo que você precisa para ver, tá? Quais são? Ir no cinema é um gasto essencial? Não. Ir fazer uma viagem é essencial? Não. Você tem que priorizar. A gente tem 4 tipos de gastos, né? Normalmente, as despesas, elas são divididas aí em 4 tipos de despesas, que são despesas fixas e obrigatórias, são despesas fixas não obrigatórias, são despesas variáveis obrigatórias e despesas variáveis não obrigatórias. Então, quando a gente vai organizar a nossa vida financeira, a gente precisa saber quais são as despesas, quais são as obrigatórias, quais são as não obrigatórias. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você mora de aluguel, você tem que pagar o aluguel custa R$500. Então, no exemplo. Você tem que pagar R$500 todo mês, senão você não consegue morar. Isso é moradia, é um custo essencial. É uma despesa o quê? Fixa, porque é R$500 todo mês, e obrigatória. Você deve priorizar essa despesa, né? Você tem um gasto com saúde, ou você está doente, ou tem um plano de saúde, ou precisa fazer. Então, se você tem um plano de saúde, né, a saúde é uma prioridade para muita gente, né? Eu tenho um viés, né? Não é porque eu sou médico que eu estou falando aqui que a saúde é importante, mas a saúde, ela mexe e ela pode acabar com o patrimônio de qualquer pessoa, tá? Porque saúde é algo primordial, é algo essencial. A gente sem saúde, a gente não faz nada. A gente pode ser dono de todos os prédios aqui, todas as empresas, se estiver em cima de uma cama, doente, a gente não vai aproveitar nada. Então, saúde é uma prioridade, eu considero uma prioridade, e quando você tem um plano de saúde, você paga aquela despesa fixa. É uma despesa que ela é fixa e ela é obrigatória, né? Na minha opinião, no meu mundo, é uma despesa fixa obrigatória, o gasto com saúde. Seja sua, seja da sua família, seja dos seus filhos, você tem que colocar na lista de prioridade. Então, moradia, saúde, transporte. Transporte é algo que pode variar ou pode ser fixo, né? Você tem ali um gasto mensal com estacionamento ou com combustível, com transporte ali, ônibus, com trem, no caso, balsa, enfim. O transporte que você precisa para se locomover, seja para o trabalho, seja para qualquer lugar. Você vai ter esse gasto, é um gasto
obrigatório. E ele pode ser fixo ou variável. Você tem que colocar na sua organização financeira quanto que você está gastando. E você tem os gastos que não são fixos, são os gastos variáveis, obrigatórios e não obrigatórios. Como, por exemplo, alimentação. Alimentação é um gasto variável. Você pode estar gastando, tem mês que você gasta mais, tem mês que você vai no supermercado, compra mais coisa, compra menos. E você vai ter uma ideia, você vai ter exatamente uma noção de quanto você está gastando com a alimentação. E aí você vai colocar na lista de prioridade, aquela lista lá. Primeiro você, a sua conta. Você vai decidir o quanto você vai investir, vai colocar naquela conta sua, de quanto você ganha. Então, se por exemplo você ganha R$1.000 por mês, você vai se pagar, vai colocar lá R$200. Coloquei. Pagou a conta R$200. Aí vem a segunda, saúde. Vai pagar lá mais R$100. Aí depois vem a terceira lá, a moradia, R$500. E aí assim por diante. Quando chegar no final da lista, pessoal, vocês vão perceber que vai ter muita coisa que talvez não fosse necessário. Vai ter muito gasto que você vai perceber que você consegue cortar, que você pode cortar, e você não enxergava antes. Por que você não enxergava? Você não tinha clareza desses gastos, porque você não tinha organização financeira. Quando você começa a anotar, você vê, olha, poxa, teve aqui um picolé, teve aqui um amendoim, uma barrinha de chocolate, uma sobremesa, que eu comi ali, todo dia ali no almoço, fui gastando sobremesa ali, R$1, R$2, R$4, e aí quando chegou no final do mês, você gastou R$100 só com sobremesa, e você, poxa, eu não tenho dinheiro para investir, eu tenho dívida, mas quando você organizou, você viu que você estava gastando ali R$100 com sobremesa, você estava gastando, às vezes, com algo supérfluo, que você vai cortando. Chega no final do mês, você vê uma conta de um telefone fixo, de uma televisão, de uma assinatura de uma TV, de uma revista, né? Aí você, poxa, eu nem leio, eu tenho 2 meses, está acumulando essa revista aqui, eu estou pagando R$49 por mês nessa revista. Aí você vê um gasto lá de uns juros de cartão, de uma mensalidade, de uma conta que você nem está usando. Tem um banco que te cobra aí R$30 todo mês de tarifa e você nem usa. Quando você anota essas prioridades, isso vai ficando no final da lista, porque isso não é prioridade, né? A lista de prioridade, você não vai colocar lá em primeiro lugar, não, pagar a mensalidade aqui da tarifa de transferência do banco, né? Vou pagar a mensalidade aqui do Netflix. Você não vai colocar isso como prioridade. É claro, vai ter uma ordem. E aí, a partir dessa organização, você vai poder cortar o que você está gastando a mais e se organizar financeiramente. E tem 3 situações, basicamente. Quando você percebe que seus gastos estão maiores do que o que você ganha, você tem que mudar hoje. Tem que fazer alguma coisa para mudar. Não tem jeito. Tem que mudar, vou cortar aqui. O que dá? Ou você vai cortar, ou você vai começar a procurar uma outra fonte de renda para complementar e se organizar financeiramente. Se os seus gastos estão iguais ao que você recebe, né, a sua receita, então você está recebendo, está ganhando ao que está gastando a mesma coisa que está ganhando. Bom, ainda não está bom, mas ok, está melhor do que se você tivesse endividado. Então, tem que mudar, e aí você vai mudar com calma, você vai estudar o que você vai cortar, como que você vai gerar mais renda ou diminuir sua despesa, para poder ter um dinheiro a mais, né, para você começar a ter investimentos e alavancar. E quando você está tendo mais dinheiro do que despesa, está ganhando ali mais do que está gastando, depois que você se organizou financeiramente, isso acontece, tá, pessoal? Não é da noite para o dia, mas depois que você cria essa lista de prioridades, você paga você, depois paga as outras contas, você começa a pagar tudo, quando chega no final ali, você percebe que você pagou tudo e ainda tem dinheiro. E isso é uma sensação muito boa, essa sensação de quando você percebe, opa, tem dinheiro aqui, é a hora de investir. É essa hora aí que você vai investir esse restante. Você já pagou a sua conta lá para criar a sua reserva de emergência, né? E agora você vai estar investindo mais para poder potencializar os seus investimentos e as suas finanças, né? Então, o seu dinheiro ele tem que ser pensado sempre como uma bênção, né? Se você não reconhecer esse poder que ele tem, ele não fica com você, ele vai embora, né? A Bíblia diz, né? Se você trabalhar pelo dinheiro,
ele voará igual a águia. Então, você tem que saber fazer o dinheiro trabalhar para você. Fazer e trabalhar para você. E muita gente às vezes pensa, ah, não, vou botar o dinheiro vai trabalhar para mim. Agora eu não preciso mais trabalhar. Não é isso. Não é da noite para o dia. É uma É. caminhada longa e aos poucos. Engraçado, Michael, você está falando aí, eu estava me lembrando, né? Das prioridades que a gente tem que ter com o dinheiro. A primeira prioridade eu tenho que me pagar, né? Deu uma travada aí com o Michael. A primeira prioridade eu tenho que me pagar. O que que eu fiz? Como o brasileiro ele é doutrinado a pagar boleto, qual foi a dica que eu fiz? Eu peguei, criei uma conta no Banco Inter para o meu consciente. Né? O Mike caiu, o Mike saiu, acho que a internet deu problema, vou seguir aqui. Né? Como a gente é doutrinado a pagar boleto, eu criei uma conta no banco digital, que é o Banco Inter, e todo mês, quando eu recebo meu dinheiro, eu recebo alguma coisa, eu gero um boleto de um determinado valor e invisto primeiro, eu pago. Eu estou me pagando, como o Michael falou, né? Na questão de se pagar primeiro, prioridade. Eu me pago primeiro, depois eu saio pagando tudo aquilo que é essencial para a minha vida. Porque se eu não pagar, eu vou morrer. Como assim, Rogério? Tudo que eu pago, tipo de aluguel, de luz, de água, de supermercado, isso é tudo essencial para a minha vida. E as outras coisas que é supérfluo, como TV por assinatura, Netflix, fazer, isso aí não vai fazer diferença se eu não pagar. E esse é chamado de despesa fantasma, né? Existe uma despesa. Nem toda despesa ela é, ela é ruim e nem toda despesa ela é boa. Quais são as despesas ruins? É tudo aquilo que você investe seu dinheiro e paga alguma coisa que esse dinheiro não vai lhe trazer retorno. Por exemplo, tem muita gente que quer financiar um carro, né? Quer financiar um carro, aí a parcela do carro é R$ 1.000. Ah, cabe no meu bolso. Os R$ 1.000 cabem no meu bolso, né? Mas esquece que tem manutenção do carro, esquece que tem aquela saída para o cinema, onde a gente vai pagar estacionamento, aí vai para algum restaurante que pague estacionamento, aí tem a conta da comida, né? Tem a conta da comida, e isso faz com que gere as despesas fantasmas. Gere as despesas fantasmas. O Maico está com problema de entrar novamente. E gera despesa fantasma. E com isso, a gente, no final do mês, fala, caraca, o meu dinheiro não deu. Porque é aquela questão de organizar as finanças, né? Você não colocou a sua prioridade de despesas fixas variáveis e as despesas não obrigatórias fixas e variáveis. E quando a gente não faz isso, realmente, você não consegue saber o quanto você gastou no mês, né? Michael, estou tentando voltar aqui, Michael. Enquanto o Michael não consegue, eu vou falar aqui sobre investimento. Muitas vezes as pessoas dizem que não conseguem investir porque o dinheiro não dá. É por causa dessas coisas. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu só vou investir quando o meu dinheiro sobrar, né? Quando o meu dinheiro sobrar. E se a gente for deixar para investir por último, se a gente for deixar para investir por último, a gente não vai conseguir porque o dinheiro nunca sobra. O dinheiro nunca sobra. Primeiro a gente tem que nos pagar e depois fazer as nossas outras despesas. Pagar as nossas outras despesas. Quando eu estava fazendo, e muita gente, e na hora de investimento, muita gente faz, eu não sei se eu vou viver mais 10 anos, não sei se eu vou viver 5 anos, e por isso que eu não invisto e tenho medo. E quando as pessoas não têm essa consciência de investir para o futuro, ela tem medo mesmo. Quantas pessoas têm dinheiro investido na poupança hoje? Mais de 90% dos brasileiros têm o seu dinheiro investido em poupança, né? Porque acha que a poupança é segura. Acha que a poupança é segura. Hoje, a taxa mensal
da poupança é de 0,33 ou 36%, mais ou menos, que o seu dinheiro gera por mês, né? Imagina você, tentar ver mais. Imagina você investir R$ 1.000 e só ter 1,12% no final do ano. E você achando que a poupança é de um investimento muito bom, é seguro. E quando a inflação está hoje a 3%. Quando você chegar no final do ano, o seu dinheiro, R$ 1.000, não está valendo mais aqueles R$ 1.000, porque a inflação está maior, né? A inflação está maior. Aí, quando você não consegue ter conhecimento de investimento, você começa a guardar o seu dinheiro em lugar que, na verdade, está desvalorizando o seu dinheiro, né? O Jesus tá falando sobre fora a poupança onde investir. Então, Jesus, existe hoje as corretoras independentes, né? Existe a XP, a Modal Mais, a Rico e entre outras, né? Quando você vai num banco desse grande, um Santander, um Itaú, um Bradesco da vida, se você pegar, vamos supor que você vai colocar R$ 15.000 em algum investimento desse, né? O gerente do banco, ele vai, ele vai só falar é, sobre ofertas daquele banco. Ele vai te empurrar uma previdência social, ele vai uma previdência privada, ele vai te empurrar um título de capitalização daquele banco. E quando você vai através das corretoras individuais, como XP, investimento, vai ter uma gama de investimento, vai ter como se fosse um shopping center, que o seu dinheiro investido lá vai dar quase 2 vezes mais o que esses bancos grandes prometem para vocês. Por exemplo, se você colocar num banco desse, um Banco Itaú, R$ 15.000, num CDB, que vale 90% do CDI, que isso são algumas siglas do banco, você consegue, através das corretoras independentes, investir o seu dinheiro no mesmo CDB que o Santander, o Banco Itaú está oferecendo, com quase o dobro do CDI desse Banco Itaú. E existe a mesma segurança do Banco Itaú, do Banco Santander, nessas corretoras independentes. O que é as corretoras independentes? Dentro da corretora independente, tem vários bancos. Existem vários bancos com vários títulos de segurança, de renda fixa, que você pode sacar a qualquer momento, onde você pode investir sua reserva de emergência e ter liquidez diária. O que é liquidez diária? Quando você precisar desse dinheiro, você pede hoje de manhã e à tarde já está na sua conta, né? E as outras coisas, e as outros investimentos são as, as ações das empresas. Hoje, como a taxa Selic está a 2%, que é a taxa de juros do Brasil, está a 2%, hoje muito pequeno. Vou tentar chamar o Mike aqui. A taxa de juros está muito pouca. O Mike está voltando. Agora voltou aqui. Fala. Deixa eu diminuir aqui o som. Rapaz, não sei o que aconteceu aqui. Eu não estava conseguindo solicitar. Eu coloquei para solicitar, não estava enviando. Aí você me chamou, eu consegui entrar agora aí, mas eu estava assistindo você aí, muito bom. Tava ouvindo aí o que eu tava falando? Tava ouvindo. Muito bem, você falando dos investimentos, interessante. E lógico que você só consegue realmente investir se você tiver essa organização, depois que tiver priorizado tudo, como você falou aí, colocar supermercado, colocar educação, tudo isso numa lista de prioridade. E uma coisa que eu queria falar, né? Quando você vai organizar, as pessoas querem uma planilha, querem um aplicativo danado, algo muito sofisticado, que às vezes dificulta. E
E qual é a grande questão? Esses aplicativos difíceis, essas planilhas, que você às vezes não sabe mexer, demora para mexer, acabam desmotivando e você não tem constância, você não tem consistência na organização. Então, pessoal, comece pelo simples. Faça o mais simples. Que nem o Pablo falou aí, até no papel mesmo. Pega um bloco de notas, um papel, um envelope e anota seus gastos. Eu gosto de fazer na planilha, mas eu tenho uma preferência por planilhas. Eu sempre preferi fazer toda a minha organização através de planilhas. Tem gente que prefere baixar um aplicativo e organizar através de aplicativos. Tem aplicativos aí simples, que despesa, o Mobilis, tem aplicativos que são bem interessantes para você colocar o quanto você está gastando. Até o picolé da rua, você coloca lá R$1. Mas então, Márcio, essa ideia é muito boa. Para a gente saber o que a gente gasta, eu e minha esposa, tá dando retorno aí, Márcio. Tá dando retorno, né? É porque o meu microfone é muito alto. Aí ele capta a sua voz aí. Então, aí eu e minha esposa, a gente fez um grupo, só eu e ela, para que... O Michael acabou de sair, né? Pessoal, não, só para concluir isso. Tá aí? Tô aqui. Só para concluir. Tá me vendo, não? Eu fiz um WhatsApp com a minha esposa, onde a gente anota tudo que a gente gasta. Se eu gastei com um picolé, eu vou lá, 10 centavos do picolé, R$1. E depois eu coloco na planilha para saber o que eu gastei durante o mês. E nisso, eu vou saber o quanto eu gastei naquele mês, né? E quando o outro mês voltar, ou quando o outro mês virar o mês, eu vou ter um controle melhor sobre as minhas despesas, né? É isso aí, ó. O Jason tá falando aí que ele tentou colocar tudo em planilha, mas não atualizava. Por quê? Porque você, primeiro, você não tinha o hábito de anotar. Segundo, às vezes não estava tão acessível ali quanto um lápis, um pedaço de lápis. Você pode quebrar o lápis, usar um pedacinho assim e levar na rua, né? Hoje em dia você tem celular, você pode anotar no bloco de notas do celular. Então qualquer gasto você vai lá, não precisa colocar em planilha para fazer cálculo sozinho, saber diminuir, subtrair, ver quanto sobrou, quanto que você ganhou, que gastou, quantos por cento. Tem planilha que mostra a porcentagem, o quanto que você deve investir de cada coisa. Se você não tem o hábito, comece devagar, comece pequeno. E em relação ao cartão de crédito, né, tá aí algo bem interessante, que quando você não tem o hábito não tem uma organização financeira, o cartão de crédito, ele se torna um vilão. E muita gente fala, poxa, então o que eu tenho que fazer? Quebrar o cartão de crédito? Jogar fora? Não. O cartão de crédito, ele não veio com dívida. Ele chegou lá zerado. Quem gastou foi você que passou o cartão de crédito lá e criou aquela dívida. Então, você não tem que jogar fora o cartão de crédito, você tem que organizar o quanto você está gastando. Você deve saber exatamente o quanto você tem. E a gente tem uma técnica muito boa, né, Mike, sobre o cartão de crédito, que você pode ganhar dinheiro com o cartão de crédito. Pode usar o cartão de crédito ao seu favor e não contra, né? Exatamente. E eu vou falar, como tudo na vida é um hábito, você ter organização financeira é um hábito, é uma rotina, você não ter é uma rotina, você treinar, você malhar, isso é um hábito. Se você de repente está ali parado e não vai para a academia, porque você não tem o hábito de ir, toda vez que você for para a academia a primeira vez, seu cérebro vai fazer de tudo para que você não vá. Ele vai arranjar um monte de desculpa para você ficar em casa, ali debaixo da coberta, não ir para a academia. Aí você vai o primeiro dia, chega lá, treina, malha, anota, isso serve para qualquer hábito, tá? Anota o quanto você está gastando. No segundo dia, ele vai inventar um monte de desculpa. Hoje você está todo dolorido, você vai malhar de novo. E aí você tem que persistir, né? Então você vai anotar ali, você, poxa, tem que tirar um tempo para anotar, eu não tenho tempo para anotar. Ele vai colocar várias desculpas na sua cabeça. Você tem que persistir. Por quê? Depois de um certo tempo, o nosso cérebro, ele começa a entender que ele está gastando mais energia para fazer você não fazer aquele hábito do que para você fazer aquele hábito. Por exemplo,
Depois de um tempo na academia, depois de umas semanas, você percebe que o dia que você falta, o corpo sente falta, seu cérebro sente falta. Isso acontece com o hábito de anotar também. Você vai sentir falta de anotar depois de um tempo. Fala, Paulo. Beleza, nossa live falta acho que 2 minutos para terminar. Né? 2 minutos? Pessoal, nossa, passou muito rápido. Passa muito rápido. Quem gostou, pessoal, e quiser saber mais sobre educação financeira, como organizar suas finanças, manda um direct que a gente vai poder te ajudar. Segue o Michael. Michael, fala o teu Instagram aí pro pessoal Coach te de seguir. Finanças Oficial. É que eu vou Coach de aqui, Finanças. Coach de Finanças Oficial. Podem me seguir, pessoal. Podem mandar mensagem no direct. Eu estou postando aí praticamente todos os dias algo sobre educação financeira. Tenho postado aí sobre dividendos, sobre ações nos stories. Todo dia eu posto alguma coisa sobre o mercado financeiro, notícias sobre as empresas, fechamento do mercado, para quem quer investir, para quem não quiser. E quem tiver dúvida, pode mandar mensagem que a gente está aqui para poder compartilhar essas informações com vocês, ajudarem não só na organização financeira, mas também a criar uma reserva de emergência, a poder investir, né? Porque a qualidade de vida é isso, né? A gente precisa ter tudo, né? No Salmo 23, meu pastor, nada me faltará, e não tem que faltar nada, você tem que ter tudo em casa mesmo, educação, qualidade de vida, reserva de emergência e investimento. É isso aí. Foi um prazer estar aqui, Paulo. Obrigado, viu, pelo convite. Tá travando muito, não estou nem te vendo aqui. Mas o conteúdo foi passado, as pessoas tiveram um conteúdo muito bom, né? E eu quero agradecer a sua disponibilidade aqui a passar um pouco do seu conhecimento. E, pessoal, quem tiver com alguma dúvida sobre, como o Michael falou aí, sobre como investir, como ter organização financeira, me manda um direct que eu vou dar uma sessão gratuita, gratuita de propósito. Olha, porque o nosso dinheiro, que maravilha. O nosso dinheiro, ele precisa ter um propósito. Quando você não tem um propósito com o seu dinheiro voa, né? Isso aí. Então, quero agradecer mais uma vez, Michael. Obrigado pela sua disponibilidade. E obrigado vamos fazer outras lives mais vezes. Vamos sim. Pessoal, obrigado por estar aqui na live. A live está terminando. Quem gostou, dá uma salva de palmas aí, faz um joinha, coloca no coraçãozinho. Eu vou postar deixar essa live salva no feed do grupo de oração. E vocês vão lá, comenta o que gostaram, manda para o pessoal, compartilha, que tem muita gente precisando desse conteúdo, ok? Um grande abraço e até mais. Até mais.